Senhor que ele queria publicar. Era o nome do Senhor que ele queria exaltar. Mas na história dos homens, Davi se destaca pela sua valentia, pela sua coragem, pelas suas conquistas. Destaca-se também porque as suas conquistas o impediram de ter a alegria de construir e de colocar suas mãos na obra da edificação do templo do Senhor. Deus o impediu, porque dizendo Deus que suas mãos estavam cheias de sangue, de vidas, as quais ele havia eliminado pela própria orientação de Deus. Deus diz: não, eu preciso de mãos puras e limpas. O templo será edificado por seu filho Salomão, homem de paz, homem que não verá guerra, ele sim edificará o meu templo. Salomão, conhecido como um dos homens mais sábios, mais ricos e mais influentes da sua história, ainda fica atrás da riqueza de histórias, de narrativas e de conquistas de Davi. Mas algo que muitas vezes pode nos passar desapercebido é que Davi teve um começo de história muito contrário, muito adverso, muito dificultoso. Surpreendentemente, Davi, antes de chegar ao estado ou ao status de monarca do povo de Deus, teve de enfrentar oposição, teve de enfrentar limitações, dúvidas e questionamentos acerca de quem ele era e do que ele era capaz. Por meio de Davi, nós podemos aprender o quão grande é o propósito de Deus e quão grandes também são as barreiras que temos de enfrentar para vivermos plenamente aquilo que Deus tem planejado para nós. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 1 apenas, e mantenha-a aberta. Nós vamos fazer a leitura de alguns outros versículos entre o capítulo 16 e 17, para mostrar a você que não foi fácil para Davi chegar onde chegou, mas a sua história nos ensina que é possível vencer e superar as limitações, os questionamentos e as oposições para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito para você. É algo do que eu não abro mão e daquilo que eu creio, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Como diz o apóstolo Pedro, Deus manifesta a sua graça de maneira multiforme, criativa, diversificada. Aquilo que Deus fez em mim não será necessariamente a mesma maneira de Deus agir na sua vida. Mas o fato de Deus agir diferentemente não significa que Ele não tem algo para fazer na sua vida, onde Ele quer colocar você, os dons que Ele lhe tem dado, as oportunidades que Ele tem dado para você servir e ministrar e influenciar a sociedade em que vivemos, por meio da vontade, da glória, da palavra de Deus. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 apenas. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Claro que Deus poderia ter dado um plano mais fácil. Logo no versículo 2 você vai ver que Saul questiona: como é que eu vou conseguir? Saul vai descobrir esse plano e vai tirar a minha vida. Senhor, isto não vai dar certo. É engraçado como nós muitas vezes dizemos para Deus também: Senhor, isso não vai dar certo. Senhor, esse teu plano não está bom. Deixa eu dar uma ajudinha. E quantos de nós, tentando dar uma ajudinha a Deus, complicamos ainda mais a história, e quando olhamos para trás, dizemos: o que foi que eu fiz? Quanta bobagem. Saul era um homem temente a Deus, mas como homem, ele mesmo questiona o plano e o propósito dele, mas como eu poderia ir? Não vai dar certo isso. E Deus ainda poderia facilitar um pouco mais. Eu costumo dizer que Deus tem um senso de humor muito apurado. E eu digo isso com muito temor e tremor. Deus é santo, mas é interessante você perceber como Deus atua e trabalha de uma maneira muito peculiar. Pensa comigo, Deus não poderia ter dito logo para Samuel que era Davi que ele ia escolher? Mas era porque Deus tinha algo a ensinar, inclusive neste processo. Deus não revela tudo porque Ele tem algo precioso a nos ensinar na caminhada. Eu gosto de lembrar e pensar que Deus poderia muito bem ter sacado o povo de Israel do Egito,
e pelo poder que Deus tem, fazer uma viagem metafísica e tipo Jornada nas Estrelas. Bota lá na maquininha, bota na terra prometida. Pronto, resolveu o problema. Elimina os inimigos, Deus tem poder para fazer isso. Mas a gente aprende na revelação bíblica que não era chegar na terra prometida. A promessa era a terra, mas a grande promessa era a experiência com Deus. É no deserto que Deus caminha com o povo, e é no deserto que Deus conhece o povo. Seria tão fácil chegar direto na terra prometida, mas sem conhecimento algum, sem experiência nenhuma, sem nada para contar. E foi justamente por causa dos 40 anos do deserto, revelando paulatinamente os seus desígnios, os seus propósitos, que hoje nós cantamos canções, hoje nós conhecemos as histórias de um povo que atravessou o Mar Vermelho com pés secos. Sabemos e cantamos histórias de um povo que foi alimentado por pão que caía do céu, saciada a sede por água que jorrou da pedra, codornizes que voaram e caíam sobre o povo, alimentando quando já estavam cansados de comer maná. Histórias belíssimas como aquela narrada, dizendo que durante 40 anos as sandálias, a sola das sandálias dos pés não se desgastaram, nem suas roupas roeram. Foram necessários os 40 anos no deserto para que o povo tivesse história para contar. Deus poderia ter facilitado a história aqui de Samuel. Samuel, olha o seguinte, vai lá na casa de Jessé, tem um rapazinho muito bonito, ele é ruivo, diz o texto que ele tinha boa aparência, ele tinha olhos belos, possivelmente olhos claros, ou pelo menos vivos, a gente não sabe muito bem o que isso quer dizer, mas diz o texto que ele tinha belos olhos e boa aparência. Era um menininho bonito. Só que quem olhava para ele não dava nada por ele. Talvez de todos o mais franzino, o mais novo, evidentemente, por certo, então, o mais inexperiente. E Deus poderia ter facilitado, olha, é Davi que eu quero. Então Samuel vai para a casa de Jessé e diz, olha, Deus mandou vir aqui ungir um de seus filhos, mas Deus deve estar querendo nos mostrar alguma coisa, porque eu sei que Deus poderia ter dito quem é. Então eu pergunto a você, você tem algum filho aí? E aí o texto vai narrar dizendo que Jessé ficou todo feliz, como todo pai. Poxa, você é pai de um rei, que bênção, que alegria, que orgulho. Então o que ele faz? Chama o mais velho, traz Eliabe e diz assim, olha, esse aqui é o meu filho. E diz o texto que Samuel olhou para Eliabe e ouviu a voz de Deus dizendo, não é esse. Mas espera aí, Senhor, esse é o mais velho, esse é o que tem mais experiência, esse é o mais destacado, possivelmente o mais forte, mais viril. Não, não é esse. Jessé, tem outro? Tem. Aí chamou o segundo, chamou o terceiro. De repente a fila acabou. E quando chegou no último, Deus fala, ainda não é esse. Samuel não conhecia a família de Jessé. E se ele fosse eu lá, dizia, Senhor, eu entendi mal, ou o Senhor não falou direito. Acabaram os filhos. Samuel então pergunta para Jessé, Jessé, tem mais algum? Porque não é nenhum desses que você está me mostrando. Tem, mas tem certeza? É o mais novo. O negócio dele é tocar harpa. Não dá nada, né, Patrícia? No seu testemunho hoje com seu pai. Não dá nada esse negócio de música. Como é que vai ser rei se toca harpinha lá? Jessé havia se esquecido que Davi, na sua experiência, já havia matado um leão, já havia dominado um urso, já havia salvo ovelhas dos seus inimigos. Mas era Davi que Deus tinha. É interessante perceber que a primeira dificuldade que Davi tem que enfrentar para chegar a ser rei é do seu próprio pai, que questiona a sua capacidade, o seu potencial para ser rei. Jessé não estava fora de si, ele agiu como todos nós agiríamos. Mas é que hoje nós temos a bênção de ter a história toda, e nós podemos aprender de uma vez por todas aquilo que Deus disse a Samuel. Samuel, você está vendo com os olhos, eu, porém, estou vendo
o coração. Mas nós insistimos em julgar, em rotular, em projetar, em limitar, e a gente faz tudo aquilo que a gente está ao nosso alcance, baseado na aparência, baseado nos nossos gostos, baseado nas nossas preferências. Não é maravilhoso saber que Deus não nos valoriza por aquilo que nós aparentamos ter ou ser? Deus nos valoriza por aquilo que Ele vê em nós, mesmo quando nossa família não dá muito para nós. Evidentemente que essa história tem muito a nos ensinar, e daria aqui uma tese de pedagogia, de educação familiar, porque Davi superou, por certo, o questionamento, e seu pai talvez pudesse ter dito: olha, vai cuidar de ovelhas, porque você sabe, hoje para nós é bonito falar isso, mas na época era a pior profissão, era dado aos mais insignificantes. Por isso, evidentemente, diante da sua família, Davi não tinha o valor que Deus estava lhe dando. E talvez Davi, eu já estou conjecturando evidentemente, mas por um contexto conhecido da época, histórico, não duvidaria saber, ou não me surpreenderia saber, que Jessé deveria ter dito para Davi algumas vezes: você não vai dar nada. Bom mesmo são seus irmãos, fortes, guerreiros, bonitos. Tanto é que no capítulo 17, ele não vai para a guerra, ele fica cuidando das ovelhas. Talvez Jessé tenha cometido o pior equívoco que muitos pais cometem, de criarem seus filhos, fazendo-os acreditar que eles não têm potencial algum, ou que aquilo que eles gostam de fazer não tem valor para você. Se não seguir a minha profissão, se a sua profissão não for uma profissão reconhecidamente hoje no mercado, se você não seguir a minha carreira, não terá o meu apoio. Se você não fizer o que eu quero, não terá o meu apoio. E o pior, eu já vi alguns pais dizerem: você não faz nada certo, você não vale nada, você nunca aprende. E nós vamos, sem perceber, incutindo essas mentiras no coração dos nossos filhos, e quando nós percebemos, a autoestima deles está baixíssima, a autoconfiança não existe, o amor próprio se esvaiu, e eles acabam acreditando mesmo que eles são o lixo do lixo. Davi teve de superar, no primeiro momento do seu chamado, a dúvida de seu próprio pai acerca do seu potencial. Davi teve de vencer, Davi teve de conquistar e mostrar que ele tinha valor por aquilo que Deus via nele e não por aquilo que os outros achavam que ele era. E os obstáculos e limitações que Davi enfrentou não se limitou ao seu pai. No capítulo 17, versículo 28, a guerra começa. Os israelitas contra os filisteus vão para o campo de batalha, e eles estavam ali, a estratégia de guerra daquela época era muito interessante, porque eles ficavam um tempão acampados de frente um para o outro. Aí de repente dava uma louca lá, alguém tocava uma corneta e eles avançavam no outro. Mas eles ficavam dias, semanas e meses acampados em algum vale, olhando, estudando, percebendo. E quando um doido lá dissesse: atacar, aí todo mundo ia. Enquanto a guerra efetivamente não acontecia, havia o estado de tensão, seus irmãos todos foram para a guerra. Davi ficou em casa. Observe-se que Davi já havia sido revelado como escolhido de Deus. Talvez agora Jessé tenha mudado a estratégia, né? Não vai para a guerra, porque agora você vai ser rei, vou proteger você. E aí torna-se um pai super protetor, possessivo. Então vou botar você numa redoma, já que agora Deus tem um propósito tão maravilhoso para a sua vida, não vou colocar você em risco. Davi agora então é colocado em casa, guardado, mas tem um momento em que ele precisa agir. Seus irmãos precisam de comida e o Jessé então diz: olha, Davi, vou lhe dar uma tarefa, você vai levar comida para os seus irmãos. Seus irmãos, não sabendo da história, quando percebem aquele molequinho lá no meio deles, aquela coisa pequena, bonitinho, frágil, de aparência frágil, não era frágil, ele não era fraco. É bom que se ressalve isso, né? É uma falsa impressão que a gente tem. É aquele tipo de pessoa que você não dá nada por ele, evidentemente, mas ele já tinha feito grandes coisas.
Aí lá no versículo 28, diz assim, ó, quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse, por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o desprezo, olha a minimização do seu potencial. Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Curiosamente, se você ler depois do capítulo, você vai perceber o que Davi estava falando com os outros soldados. Vocês estão com medo de quê? Vocês não conhecem o Deus dos exércitos de Israel? Vocês não ouviram falar na fama do nosso Deus? Imagina aquele molequinho pirralho no meio daqueles adultos armados, encouraçados, com lanças, com escudos, preparados para a guerra, aquele moleque no meio desse, gente, vocês estão com medo de quê? O que você está falando, rapaz? Te enxerga. Aí Eliabe deve ter percebido o desconforto e mandou malha em cima dele. O que você está fazendo aqui, moleque? Quem ficou cuidando daquelas poucas ovelhas que você cuida, ou seja, aquele seu pequeno trabalho, que já não vale nada? Davi agora tem de enfrentar a resistência e a dúvida dos seus irmãos. Seu pai duvidava que ele pudesse ser rei. Agora os seus irmãos duvidam que ele possa ser guerreiro. Olha Davi tendo de enfrentar as oposições e as limitações diante daquilo que ele já tinha de Deus um chamado. Deus o havia escolhido para ser rei, para ser guerreiro, para ser vencedor, para ser conquistador, mas as pessoas não conseguiam ver isso. Evidentemente, ao olhar para a aparência, condenavam-no ignorantemente à derrota, à falácia, à vergonha. Mas algo maravilhoso é que Davi sabia em quem ele cria. Vamos ver mais adiante, quando Davi enfrenta Golias, ele deixa muito claro no que estava baseada a sua vida e a sua fé. Davi tem de enfrentar seus irmãos que visivelmente não viam ele como tendo qualquer competência e capacidade para ser guerreiro. Mas Davi insiste, ele devia ser um moleque tinhoso, porque ele ficou por ali. O irmão mandou ele embora, mas ele ficou por ali. Chegou nos ouvidos do rei que um pirralhinho disse que ele tinha coragem para lutar contra Golias. O rei falou assim, eu quero conhecer essa performance, esse prodígio, manda entrar. Diz o versículo 33 agora, quando Saul viu Davi, olha o que ele fala. Porém Saul disse a Davi, tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Agora é Saul quem olha para ele e duvida do potencial e da capacidade de Davi em ser seu soldado. Davi estava pronto para se alistar, Davi estava pronto para guerrear, Davi estava corajosamente preparado para ir ao campo de batalha e disse assim, eu vou enfrentar esse gigante. Eu quero, eu posso. E ele ainda dá um currículozinho para Saul quando ele conversa. Olha aqui no versículo 34. Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Aí eu imagino Saul dizendo, isso aí para mim não diz nada. Cuidar de ovelha é mole, é fácil, é a pior profissão. Mas ele continua. E sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava o cordeiro do rebanho, eu o perseguia, eu o matava, e arrancava-lhe a boca, o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria para matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Imagino Samuel olhando para ele assim, acho que não vai dar não. Aí sabe o que Saul fala? Ok, vou correr um risco. Aí diz o texto que Saul colocou nele a sua armadura. Aí Davi, um menino ainda, Saul, se você lembrar lá do capítulo 8 de 1 Samuel, Saul se destacou pela sua altura. Então imagina o Paulinho vestindo a armadura do Nelsinho. É mais ou menos isso. Não rola o negócio. Aí diz o texto que Davi botou a armadura e não conseguiu dar um passo,
ele tirou a armadura. Ele falou assim: não é com isso que eu vou. E aí pegou a sua funda, pegou as suas pedrinhas e disse: é assim que eu trabalho, é assim que eu faço. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos tentando lutar com armaduras que não são nossas. Sofremos com o mal do plágio, da cópia. Projetamos o sucesso dos outros em nós e queremos fazer do mesmo jeito, da mesma maneira, pelo mesmo caminho. Não dá certo. Tropeçamos e caímos. Precisamos ter a coragem de tirar esta falsa armadura e revestirmos daquilo que tão simples, mas tão suficientemente Deus nos tem dado como potencial, natural, original, para que você vá ao campo de batalha. Saul duvidou que Davi fosse capaz e competente de ser soldado. Seu pai duvidou que ele fosse incapaz, ou capaz ou competente para ser rei. Seus irmãos achavam que ele nunca seria um guerreiro. E agora, para piorar, ele está diante do gigante. E aí eu diria que ele recebe a pior das insolências. Lá no versículo 43 e 44. 42 começando. Quando olhou e viu Davi, olha quem olha e viu Davi aqui é já Golias. Quando Golias olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, engraçado aqui, é um eufemismo da Bíblia, viu, gente? Ele era, quer dizer com isso, jovem, ruivo e de boa aparência. O molequinho era fraquinho só. De novo, ninguém lhe dava nada. O filisteu o desprezou. Agora, ninguém mais duvida que ele possa ser rei, ninguém mais aqui está duvidando que ele possa ser guerreiro, ninguém mais está duvidando que ele possa ser soldado. Pior, Golias olha para ele e fala assim: você não é adversário à minha altura. E olha, se você chega a um estágio em que alguém diz para você: você não é adversário à minha altura, é porque o negócio ficou muito ruim. Porque evidentemente que Golias poderia, num sopro, num peteleco, num estalo, destruir Davi. E aí ele falou assim: isso para mim não traz nenhum tipo de vantagem. É covardia. Não quero lutar contra você. Ele diz lá no versículo 43: por acaso sou algum cachorro? Olha o que Golias fala: sou algum cachorro para que venhas contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: vem atacar-me, e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Agora não é mais seu pai, não são mais seus irmãos, não é mais Saul, é o próprio inimigo dizendo assim: você não é páreo para mim, você não me traz nenhum tipo de vantagem, eu quero um adversário de verdade, porque você é tão insignificante que não vai acrescentar em nada a minha fama, talvez até me difame, porque vão me chamar de covarde, porque o que eu vou fazer com você é uma covardia. Manda vir outro adversário, você não. Você não. Querido, Davi se transformou numa vitória. Davi transformou a história de um povo, porque ele teve coragem de enfrentar todos aqueles que de alguma maneira lhe impuseram limitações e suspeitas de que Deus tinha um plano e um propósito para a sua vida. Começou em seu pai: não, ele não tem jeito para ser rei. Passou por seus irmãos: não, esse aí não leva jeito nenhum para ser guerreiro. Saul desconfiou e disse: não, você não tem o tipo de pessoa que eu preciso para ser soldado do meu exército. E nem Golias o considerou um adversário capaz de tornar digna a luta. Qual foi a surpresa de Golias? Uma pedrada, bem no meio da sua testa, cravada de maneira certeira e definitiva. Diz o texto bíblico que Golias tombou no chão, para a vergonha de todos. E a partir do versículo 50, do capítulo 17, narra os filisteus batendo em retirada, de medo. Porque agora a história se inverte. Se um menino desse tamanho faz o que fez, imagina quando vier o exército inteiro. E os inimigos bateram em retirada. Querido, o que nós podemos aprender com essa história, com o início da história de Davi, é que você não pode permitir que as limitações impostas por outros
impeçam você de experimentar toda a glória do projeto que Deus tem para a sua vida. Essas limitações não nos limitam, a menos que nós permitamos que isso aconteça. Nunca tente usar as armaduras dos outros, porque o que Deus lhe deu é suficiente para revelar a glória dele no mundo. Davi poderia estar ocupando a menor das profissões. Davi poderia estar esquecido, fazendo algo que os outros desprezavam, fazendo algo que não tinha qualquer valor para o seu tempo, para a sua sociedade, mas era algo que tinha valor para Deus, porque como disse Deus a Samuel, eu vejo o coração. E aprendemos finalmente com essa história de Davi, que quando nós superamos as nossas limitações, nós ajudamos os outros a fazerem o mesmo. Foi a coragem de Davi que enobreceu o coração de um exército inteiro. Foi a coragem de Davi que resgatou a dignidade de um povo ameaçado, envergonhado, abatido, quase morto. E de fato, os filisteus, mais uma vez, destruiriam e sairiam triunfantes contra o povo chamado por Deus para vencer. Mas por causa do medo, da vergonha, da dúvida, estava fadado ao fracasso. Mas bastou que um pequeno, mas corajoso jovem começasse a fazer toda a diferença. Porque em algum momento ele levou em consideração muito mais o desígnio de Deus para a sua vida do que aquilo que seu próprio pai, seus irmãos, seu rei e os seus inimigos diziam. Não importa o que os outros pensem, importa agradar a Deus. Que o Senhor nos conceda vitórias, na medida em que nos dispusermos a cumprir e fazer o propósito de Deus acontecer, independentemente de tantas limitações quantas tenhamos de enfrentar, que acreditemos numa única verdade: Deus tem um plano para a minha vida. Você crê nisso? Você pode crer que Deus tem um plano para você, seja você quem for, esteja onde você estiver, saiba fazer o que você faz. Deus pode transformar tudo isso em instrumento para vencer, para tornar o nome do Senhor conhecido em toda a terra. Feche seus olhos e pense, reflita sobre o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você já o vive? Você já o coloca em prática? Você já o persegue? Ou você continua tímido, amarrado, atrelado à confusão de pensamentos que lhe acusam, lhe inibem? Supere isso em nome de Jesus e prossiga como Davi prosseguiu. Vá adiante, pois o Senhor tem um plano para a sua vida. Seja você o mais novo, seja você o menor, mas Deus já lhe deu histórias para contar e dizer: Deus pode fazer isso por meio de mim. Deus tem um plano para nós, e que nesta noite você saia daqui certo deste propósito. Pai querido, em nome de Jesus, completa esta palavra em cada coração, de maneira que Tu formes em nós um povo escolhido e composto por homens e mulheres ousados, corajosos, que não desistem, que não voltam atrás, mas que perseguem com afinco, com amor e paixão o Teu chamado para fazermos a Tua vontade, para cumprirmos o Teu propósito, onde Tu nos tens colocado, fazendo o que Tu nos tens ensinado, na profissão que Tu nos deste para cumprir, nas cadeiras que temos ocupado. Senhor, em nome de Jesus, não permita que ameaças, que insinuações, que dúvidas, questionamentos, obstáculos ou limitações impeçam-nos de fluir e fazer acontecer a Tua obra em nossa vida.
Mas, Senhor, que como Davi, vivamos para marcar esta geração, para viver o teu propósito, a despeito de qualquer obstáculo, a despeito de qualquer dúvida, que tu olhes o nosso coração e digas: você pode, não tenha medo, eu estou com você. Senhor, em nome de Jesus, que a tua voz seja ouvida, e ao nos escolheres para fazermos a tua vontade, tenhamos a capacitação, tenhamos a direção vinda do alto, para sermos tudo e apenas tudo o que tu tens para nós, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor. Entrego a ti a minha oração, espero em ti, pois só em ti, só por ti, só para ti, Senhor, é o meu viver. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória